Olá, bem-vindo a Forteventura. Eu vou fazer esse vídeo desde a casa dos meus pais nas Ilhas Canárias. Esse direito vai ser sobre esse vídeo vai ser sobre direitos humanos. E para ser mais específico, a gente vai falar de direitos humanos dentro do quadro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Já a gente pode observar desde o começo que dentro do conceito de direitos humanos existe a palavra direito. E justamente o último vídeo que fizemos era sobre a palavra direito, e lá identificamos, né, que a palavra direito podia ser usada de duas formas. Existiam dois usos para a palavra direito. Por um lado, falávamos de direito da forma como ele está definida, como o direito é tudo aquilo que pode ser exigido em conformidade com as leis, ou seja, é tudo aquilo que era garantido pelo Estado e que podíamos exigir do Estado. E por outro lado, falávamos de direito também nesse sentido mais de direito moral. Tinha uma natureza muito mais cercana ao desejo do que realmente algo que era reconhecido pelo Estado e que podíamos exigir. Então, eu pergunto, quando falamos de direitos humanos, de qual dos direitos estamos falando? É algo que sim podemos exigir do nosso Estado ou é mais bem um ideal, uma inspiração? Para tentar responder essa pergunta, vamos começar tentando entender o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Começamos agora. Pois é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um texto que foi redigido por uma comissão da Organização das Nações Unidas e que foi adotado por vários países membros em 1948. Esse texto realmente nunca teve um valor jurídico, né? E como o seu nome indica, ele era uma declaração que tentava enunciar os direitos fundamentais que todo ser humano deveria ter. Mas como acabo de dizer, esse texto não tem valor jurídico, o que indica, né, que quando falamos de direitos humanos, realmente não estamos falando de algo que pode ser exigido ao Estado, ou não sei. Então o que vamos fazer? Vamos começar a ler a Declaração dos Direitos Humanos para ver o que ela diz. A Declaração dos Direitos Humanos começa com certas considerações, uma série de considerações que eu vou ler agora. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito, para que o homem não seja compelido em supremo recurso à revolta contra a tirania e a opressão. Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre nações, considerando que na Carta os povos das Nações Unidas proclamam de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometem a promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, considerando que uma concessão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso. Pois primeiro vemos que existem todas essas considerações que são, de certa forma, as justificações, né? As justificações ou justificativas, não sei mais falar, de por que estamos fazendo esses direitos humanos, ou seja, é a motivação, né? O que motivaram eles a escrever essa declaração de direitos humanos. Isso também mostra que se expressa dentro de um contexto, né? Ou seja, existiu um contexto que motivou essa redação
que justifica também a Declaração dos Direitos Humanos. Depois o texto continua com o que a Assembleia Geral proclama, né? Então, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino, pela educação, por desenvolver o respeito destes direitos e liberdades e por promover, por medidas progressistas e de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universal e efetivos, tanto entre populações dos próprios Estados-membros, como entre os territórios colocados sobre a sua jurisdição. Uma vez mais, a Assembleia aqui fala o texto como um ideal a atingir todos os povos, ou seja, sim que tem a palavra ideal por um lado, mas também tem essa expectativa de que se espera que se atinja, que se esforce. Pois depois desse parágrafo começa os artigos. Existem 30 artigos que definem os distintos direitos humanos. Então, por um lado, vimos que esse texto não tem um valor legal, né? E claramente ele não tem nem a pretensão de ser quando ele afirma que é um ideal. Mas por outro lado também o texto tem um formato jurídico, ele tem esses 30 artigos, né? E essas afirmações de direitos. Além do mais, os países adotam a declaração, ou seja, que consequência tem se o seu país assina embaixo e se compromete em se esforçar, em aplicar, em garantir esses direitos? Que consequências tem isso? Podemos exigir esses direitos ao nosso Estado? Para mim, eu acho que não existe uma resposta clara. E se eu tenho certeza que para muitas pessoas será óbvio que os direitos humanos são uma inspiração, um ideal, eu também acho que muitas pessoas acreditam que os direitos humanos sim são exigíveis. Não só são exigíveis, como devem ser exigidos. Eu pergunto outra vez, mas se esses direitos humanos não foram criados com esse propósito de ter um valor jurídico, será que tem sentido a gente exigir esses direitos? Que implicação teria a gente assumir tal coisa? E será que eles são exigíveis mesmo? Será que é possível exigi-los na prática? Pois é, eu não gosto de ser categórico na resposta, mas eu acredito que esses direitos humanos realmente não são exigíveis na prática. Para tentar explicar essa minha opinião, eu vou me basear em 3 argumentos que eu vou explicar agora em seguida. Vamos lá. A primeira razão pela qual eu acredito que esses direitos não são exigíveis é porque, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não define claramente ou limita os direitos. Ou seja, os direitos que estão expressos na declaração são expressos de uma forma bem pouco precisa. De forma geral, os nossos direitos vão ser sempre limitados, seja pelos nossos deveres ou seja pelo próprio direito de outras pessoas, né? Aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o foco está só no direito e não se precisa desses limites. Por exemplo, o artigo 13.1 ele diz: toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Esse direito de circular é correto, mas ele tem as suas limitações, né? E aqui não estão definidas quais são os limites. Por exemplo, eu não posso escolher morar dentro de uma reserva natural. Está proibido, o que significa que realmente eu não posso exigir esse direito de poder escolher a minha residência em qualquer situação. O mesmo aparece no artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pois a liberdade é realmente um direito, mas em certas situações. Existem situações em que somos privados da nossa liberdade. Então também não é algo que podemos sempre exigir. Finalmente o artigo 19, a liberdade de expressão, né? Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões
e o de procurar, receber, difundir, sem consideração de fronteira, informações e ideias por qualquer meio de expressão. A liberdade de expressão acaba quando a expressão de um não afeta o direito, por exemplo, à dignidade do outro. Também existe aqui uma limitação. E essas limitações não estão definidas na Declaração dos Direitos Humanos. Pois é, então a segunda razão pela qual eu acho que esses direitos não são exigíveis é porque ele aborda conceitos utópicos que não são aplicáveis na prática. Eu não vou aqui perder muito tempo explicando por que esses conceitos são utópicos, mas eu vou enunciar alguns conceitos que desde o começo aparecem, desde as primeiras considerações, como a ideia de justiça. Ou, por exemplo, também no artigo número 1 existem dois conceitos que aparecem, que são os conceitos de liberdade e de igualdade, que são claramente ideias utópicas. Liberdade, o que é liberdade? Nem sequer existe uma definição clara do que é liberdade. Então, como é que podemos atingir algo que nem sequer está bem definido? E de que liberdade estamos falando, então, se não? Além do mais, a nossa liberdade, né, ela termina quando começa a liberdade do outro. Então, jamais podemos realmente afirmar que podemos ser 100% livres, né? A mesma coisa é para a igualdade, né? Duas coisas jamais serão iguais, ou seja, nem se compararmos dois átomos de hidrogênio, nunca poderemos dizer que eles são iguais, sempre haverá diferenças, em algum aspecto pelo menos, né? Não é como a equação matemática que trabalha com conceitos abstratos, né? A igualdade de fato não pode ser atingida. E por esses conceitos, por essa declaração usar esses conceitos utópicos, eu afirmo então que eles não são exigíveis na prática. A terceira razão pela qual eu acredito que esses direitos não são exigíveis é porque eles se contradizem. Ou seja, existem aqui muitos direitos que são enunciados que simplesmente não podem coexistir juntos. Como para mim seria o exemplo que eu já citei da igualdade e da liberdade. Já falaremos mais tarde depois, mas para mim são duas ideias que não podem coexistir junto. Para ser mais específico, vou citar alguns artículos. Por exemplo, artigo 12 e 19. O artigo 12 fala que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Esse é o 12, e o 19 a gente já leu, que era sobre a liberdade de expressão, dizia que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Como é que a gente pode garantir o direito de alguém de poder expressar a sua opinião livremente e ao mesmo tempo garantir a outra pessoa que ninguém vai expressar uma opinião que vai atacar a sua honra, né, ou a sua reputação? Simplesmente esses dois direitos não podem ser aplicáveis ao mesmo tempo em certas situações. O outro artigo seriam os 13 e 17, por exemplo. O 13 já vimos que toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. O 17 fala da propriedade. Toda pessoa, individual ou coletivamente, tem o direito à propriedade. Como é que você pode então garantir o direito de uma propriedade a alguém e ao mesmo tempo garantir a outra pessoa que essa pessoa poderá circular por onde queira? Tem o direito de circular livremente. Claramente o direito de um impede o direito de outro. Pois é. Pois é, essas são então as três razões, né, por que eu acredito que esses direitos não são diretamente exigíveis. E se eu vou ser sincero, eu acho que não sou só eu que acredito isso. A própria Declaração dos Direitos Humanos entende também essa ideia e incorpora essa ideia dentro de um artigo. Ela incorpora um matiz aos direitos no artigo 29, em que ela diz: no exercício destes direitos e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos
e a liberdade dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências morais da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Ou seja, a própria declaração entende que existem limitações a esses direitos. É certo que as limitações devem pretender simplesmente reconhecer o direito do outro e satisfazer as exigências morais de ordem pública. Mas isso não é pouco dizer, satisfazer as exigências morais. As exigências morais vão ser muito variadas em função do Estado e podem ser de toda a ordem, né? Então, por isso eu acho que esses direitos não podem ser exigidos como tal, mas claramente eles devem ser compreendidos, como diz a própria declaração, como um ideal, como uma inspiração, ou melhor dito, eu diria, uma inspiração. E talvez agora que eu tenha dito isso, que lemos o artigo 29, muitas pessoas dirão, não, é óbvio, os direitos humanos não são aplicáveis assim, são uma inspiração, um ideal. Ótimo, se você pensa assim, eu fico feliz. O meu problema e a razão pela qual eu estou fazendo todo esse vídeo também é porque parece que às vezes isso não é óbvio. Eu vejo que muitas vezes as pessoas argumentam usando justamente os direitos humanos como argumento principal. E isso é justamente o que eu vou tentar mostrar no meu próximo vídeo, o Direitos Humanos, parte 2, em que vamos ver por que é importante a gente entender o que eu acabo de dizer e como a gente pode, no nosso discurso, incorporar essa ideia. Tá bom? Então, obrigado e espero que você assista a parte 2, vai ser legal. Um abraço. E uma coisa mais importante, se você tiver alguma coisa a dizer, por favor, comente. Ou seja, eu não estou querendo afirmar nada aqui como se eu soubesse, eu não tenho nenhum conhecimento especial, eu simplesmente quero comunicar minhas ideias, eu quero poder discutir as minhas ideias, eu estaria super contente de poder receber comentário e poder discutir a partir desse vídeo. Pois isso aí, você está convidado a comentar. Obrigado por assistir, um abraço